Então, vocês, com frequência, irão atender criança dos primeiros meses de vida, em que a mãe vai falar: doutor, mama e põe um pouco para fora. Ou mama e vomita. Às vezes ela fala para põe muita quantidade para fora. Ou, às vezes, ela já vem até com diagnóstico de refluxo gastroesofágico, porque ele é muito frequente. Não se faz ambulatório de pediatria sem atender refluxo gastroesofágico em criancinha. Então, o que vinha a ser o refluxo gastroesofágico? Ele é a passagem voluntária e intermitente do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Vocês notem que no conceito de refluxo gastroesofágico não se faz nenhuma nota sobre alguma alteração no organismo, a não ser essa passagem voluntária do conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Então, em princípio, o refluxo gastroesofágico ele é fisiológico. Ele aparece em adulto, em crianças maiores, de forma assintomática. Porém, nas crianças, nos primeiros meses de vida, o refluxo gastroesofágico ele se manifesta com sintomas. Por isso que a mãe traz e começa a reclamar, porque ele traz sintomas. Esses sintomas que nos permitem diagnosticar o refluxo gastroesofágico são regurgitações e ou vômito. É importante a gente distinguir uma coisa da outra. Não só pelo que a mãe fala, mas por nós mesmos. A regurgitação ela representa a eliminação passiva do conteúdo do estômago. A criança põe um pouco de alimento pela boca, sem fazer esforço, sem mudar sua postura, às vezes sorrindo. Os vômitos, não. Já é uma manifestação feita com esforço. Quase sempre o vômito ele é antecedido por náuseas e ele é seguido de palidez, taquicardia, mudança de comportamento da criança. De modo que, às vezes, uma criança acaba de ter um vômito, eu me lembro dos ambulatórios, a criança vomitou assim, a mãe, a avó toda apavorada, doutor, aí como é que ele está? E os acadêmicos todos, Eurico, ali como é que ele está? E eu tranquilo. Por quê? Porque aquilo era um movimento pós-vômito. A criança estava pálida, estava taquicárdica. Isso é normal em vômito. Vomitou, tem essas manifestações. A prévia, geralmente, náuseas. E depois herpes. O vômito ele é comandado pelo sistema nervoso central, através do centro do vômito, que fica no tronco cerebral. Por que é importante a gente saber isso? Porque, principalmente em criança, tudo pode determinar vômito. A criança tem uma gripe, vomita. Tem um distúrbio gastrointestinal, vomita. Tem uma emoção forte, vomita. Vai na roda gigante, vomita. Por que isso? Porque o centro do vômito ele recebe reflexos, ele recebe estímulos de praticamente todas as partes do organismo. Do córtex cerebral, quando você tem uma hipertensão intracraniana, quando você tem um traumatismo crânioencefálico, uma meningite, nas emoções, no tubo digestivo, o vago, ele recebe estímulos do vago. Então, a criança tendo ou não, tem diarreia, tem vômito, tem apendicite, apresenta vômitos, tem constipação, o tubo digestivo constipado, ele também vai apresentar tendência de vômitos. Além disso, o vestibular, você fica tonto, apresenta vômitos. E existe também a zona pós-trema, ou zona quimorreceptora do gatilho,
que recebe os estímulos medicamentosos e tóxicos. Então, quando você toma, por exemplo, uma amofilina via oral, né? Hoje não se usa mais isso, mas alguns desses medicamentos ruins, esses xaropes, o vômito vem através do estímulo pela zona pós-têmica. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês saberem que, quando uma criança tem vômito, nós temos um número enorme de causas para esse vômito por conta das áreas que levam o estímulo do sistema nervoso. Então, o reflexo gastroesofágico na criança, ele se manifesta de uma forma que a gente dá o nome de refluxo fisiológico ou patológico. Esse patológico também recebe o nome de doença do refluxo gastroesofágico. Além disso, ele pode ser primário, a maioria das vezes com a disfunção esôfago-gástrica. Mas pode ser secundário, alguma anormalidade existente no tubo digestório ou fora dele. Por exemplo, uma estenose hipertrófica do piloro, uma atresia duodenal, ela pode levar a isso. E existem situações em que vocês vão verificar que a criança apresenta todas aquelas manifestações que estão presentes no reflexo do refluxo gastroesofágico patológico, mas ela não apresenta os sinais que normalmente nós buscamos para fazer o diagnóstico de refluxo. Quais são? Regurgitação e ou vômito. É isso que faz a gente pensar numa criança pequena de ter o refluxo. Então, quando a criança tem todas as outras manifestações, não ganha peso, é irritada, larga o peito precocemente, às vezes apresenta problemas respiratórios, como nós vamos ver na descrição separada de cada um deles, e não tem regurgitação ou vômitos, a gente pode estar diante disso daqui, que a gente chama de refluxo gastroesofágico oculto. Então, resumindo, ele pode ser fisiológico, quando só tem o refluxo, que a gente reconhece por regurgitação e, às vezes, por vômito. Patológico, quando, além da regurgitação e ou vômito, existem outras manifestações, que podem estar situadas dentro do tubo digestório ou fora dele. E oculto, quando tem tudo que fala, está igualzinho o refluxo gastroesofágico, mas falta regurgitação e vômito. O nosso organismo, ele oferece proteções contra o refluxo gastroesofágico. Ele tem barreira. Essas proteções a gente dá o nome de barreira anti-refluxo. E ela é formada por um conjunto de estruturas que vão prevenir o refluxo. E essas estruturas, normalmente, na criança pequena, elas ainda estão imaturas. A mais importante delas é o esfíncter esofagiano inferior. O nome está dizendo, é um esfíncter, que ele fica localizado entre o esôfago e o estômago, né? Liga o estômago ao esôfago. E no adulto, ele tem cerca de 2,5 a 3 centímetros. Na criança, ele tem 0,5 centímetro e tem uma posição mais intratorácica. Então, esse é um dos fatores facilitadores do refluxo na criança. A criança tem refluxo. É raro uma criança que não tenha refluxo. Um dos motivos é esse. Além disso, tem outras. O que faz esse esfíncter esofagiano inferior? Ele permanece, a maioria das vezes, contraído. Ele relaxa durante o período da digestão, da alimentação. Além do esfíncter esofagiano inferior, tem o ligamento freno-esofágico. Ele mantém o esôfago fixo ao diafragma. Existe o diafragma cural, que é um canal de 3 a 5 milímetros de diâmetro,
no lactente, através do esôfago, passa para o abdômen. Isso reforça a pressão do esfíncter esofagiano inferior. Então, o que vai acontecer? À medida que a criança vai crescendo, essas estruturas vão aparecendo, vão amadurecendo. Por exemplo, o esfíncter esofagiano inferior, que é muito importante durante a expiração para evitar o refluxo, ele só vai alcançar o tamanho do adulto após 3 meses de vida, daí em diante. Então, a criança, nesses primeiros meses, ela tende a apresentar muito refluxo. Já o ligamento feroesofágico e diafragma cural, eles são importantes durante a inspiração para evitar o refluxo. Tudo isso que eu estou falando para vocês é para vocês terem um conhecimento científico, né? Melhor, entender por que aparece o refluxo ou não. Mas não é uma exigência em termos de avaliação. A gente quer de vocês o reconhecimento, as condutas. Então, quando é que vai? Quais são essas causas de refluxo na criança? O primeiro deles, a causa principal, é o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. Aquela estrutura que eu falei, que liga o esôfago ao estômago, que na criança está muito pequena e que só no adulto é maior, de 3 centímetros. Esse relaxamento transitório do esfíncter ocorre esporadicamente fora do período de alimentação da criança. Então, a criança está deitada, ele relaxa várias vezes por um tempo superior a 5 segundos e provoca um refluxo. Esse refluxo gastroesofágico ele pode ser também causado por um tônus basal diminuído ou por uma abertura prolongada do esfíncter esofagiano inferior. E dados, assim, de exames mostram que cerca de 30% de crianças que têm refluxo gastroesofágico, elas apresentam um esvaziamento gástrico retardado. Ok? Então, nós vamos aprender a reconhecer o refluxo gastroesofágico. Chegou uma criança, nos primeiros meses de vida. Como é que vocês vão falar? Ela tem refluxo ou deve ter refluxo quando ela apresentar regurgitação e ou vômitos. Eu duvido que somando essas 2 últimas semanas, se apareceu criança pequena para vocês em ambulatório, não tenha aparecido uma, pelo menos, que tenha refluxo gastroesofágico, que não venha com essa queixa. A mãe, ele está botando para fora, está vomitando. Então, isso é muito comum. São essas 2 manifestações, as mais comuns. Mas elas podem aparecer apenas essas manifestações quando o refluxo é chamado refluxo fisiológico. Então, o que é o refluxo fisiológico? É aquele refluxo que a criança só apresenta, na grande maioria das vezes, regurgitação e o vômito. Não apresenta nenhuma outra manifestação de porte, né, importante, além dessas 2. Então, regurgitações e alguns vômitos eventuais, porque quando esses vômitos são intensos, eles podem determinar uma perda ponderal dessa criança, e aí já começa a se enquadrar dentro do que a gente chama de refluxo patológico. Então, descrevendo de uma forma assim mais ampla o refluxo fisiológico, nós poderemos dizer para vocês que ele inicia geralmente entre o nascimento e 3 meses. Cuidado, seria um sinal de, assim, alerta
uma criança que começa a vomitar muito depois dessa idade. O prazo que os gastroenterologistas pediátricos colocam é em torno de 6 meses. Estava me regurgitando, começou a regurgitar e vomitar com 6 meses. Não deve ser refluxo. É um sinal de alerta. Ele quase sempre é de curta duração, por isso ele não vai determinar uma perda ponderal nessa criança. Ocorre após as refeições, a criança mamou, pouco depois ela regurgita ou põe um pouquinho através do vômito. E não causa outros sintomas, que vocês vão ver que esses sintomas podem estar situados no próprio tubo digestório ou fora dele, no aparelho respiratório, por exemplo. E a criança tem um bom ganho ponderal. Então, uma das primeiras coisas, preste atenção nisso, que a gente vai ver se uma criança tem ou não refluxo fisiológico, é o ganho ponderal dela. A mãe fala, ele regurgita, está regurgitando, está botando para fora, está vomitando. A criança nasceu com 3 quilos, vai para você com 15 dias, com 3,4 kg, tudo bem, provavelmente. Chorar, chora. A criança chora de cólica, a criança chora para chorar, chora quando a fralda está molhada. Essa distinção era um pouco difícil. Você, às vezes, no papel, aí vocês falam, chorou, não chorou, tem isso, tem aquilo, é fácil. Mas diante da mãe, com suas ansiedades, às vezes mãe de primeira viagem, né? O primeiro filho, a criança com 15 dias, com 1 mês, 2 meses, ela, às vezes, exacerba essa queixa. Então, esse ganho ponderal aqui é um dado muito significativo para nós fazermos um diagnóstico de refluxo fisiológico. A criança continuar ganhando peso. Ao passo que o refluxo patológico, que a gente também dá o nome de doença do refluxo gastroesofágico, apresenta-se associado a sinais e sintomas de complicações, que, como eu falei, pode acometer o tubo digestório ou respiratório ou outros. Pode produzir, por exemplo, anemia, lesionar. Então, eu aqui, como eu fiz com o fisiológico, eu estou descrevendo de uma forma mais ampla o refluxo gastroesofágico, a doença, ou patológico. São sinônimos. Doença do refluxo gastroesofágico ou refluxo gastroesofágico patológico. Não vamos escrever assim prova. Refluxo gastroesofágico fisiológico patológico, porque eu já corto alguma coisa. Cuidado com isso. Ele é fisiológico ou é patológico? Aí, o que o patológico recebe? Ele é sinônimo de refluxo, de doença do refluxo gastroesofágico. Ou você usa uma coisa ou outra. Doença do refluxo gastroesofágico ou refluxo gastroesofágico patológico. Essa criança, quase sempre esse conteúdo do estômago, ele é ácido. E o tubo, o estômago, ele tem um epitélio apropriado para coisas ácidas, para as enzimas. Já o esôfago dessa criança, ele não é preparado para isso. Como o refluxo, o alimento que é refluído, ele tem uma secreção ácida, ele quase sempre começa a maltratar o esôfago dessa criança. Por isso, essa criança chora muito. Choro prolongado. Chora demais. Doutor, ele chora demais. Valorize essa queixa. Se isso estiver acompanhado de um déficit ponderal inadequado, aí já começa a bater o refluxo gastroesofágico. Apresenta uma irritabilidade, sono intranquilo. Ele não dorme direito. Nossa, acorda demais, toda hora chorando. É muito irritado. E algumas vezes, quando ele começa a mamar, vem o refluxo. Então, ele recusa o alimento, porque arde
o esôfago, ele sente aquele mal-estar. Saciedade precoce. Começou a mamar, vem o precoce, o refluxo, ele larga. Aí vai acontecer, como eu atendi hoje no ambulatório com as meninas, um menino que não está ganhando muito peso. A gente vai fazer a avaliação a semana que vem, e é sempre isso, a gente manda voltar logo. Você não tem certeza se é uma coisa ou outra. Porque o peso não estava bom. Então, volta a semana que vem, com orientação e tudo, para você ver se isso continua. Então, baixo ganho ponderal. E, por conta dessa presença do material ácido no esôfago, quando a criança recebe aquele impacto desse material ácido no esôfago, então ela produz, às vezes, o arqueamento do tronco para trás. Arqueia o tronco, joga para trás. São essas, então, as manifestações, que para vocês memorizarem é importante, porque senão você memorizar aquilo que o Eurico falou. Vamos raciocinar o que acontece. Conteúdo ácido indo para o esôfago, ardendo, às vezes queimando, e às vezes até lesionando, e nos casos prolongados, graves, lesa até o epitélio. Então, ele vai chorar demais, vai irritar, sono intranquilo, vai recusar o alimento. Como ele vomita e perde muito através do refluxo, e às vezes não mama bem, ele tem um ganho ponderal alterado. São essas as manifestações mais comuns que a gente vê no refluxo gastroesofágico no lactente. Mas escolar e adolescente também tem refluxo. De vez em quando eu vejo alunos que têm refluxo. E como são essas manifestações no adolescente, que são vocês, né? A maioria de vocês, não, já são até profissionais, mas é pirose, regurgitações crônicas, como chega aquele material no esôfago, eles apresentam, se queixam, porque já sabem se queixar muito bem, do retroesternal, do epigástrico, e alguns têm vômitos recorrentes. Mas, como eu falei, além do tubo digestório, existem manifestações em outros aparelhos. O principal é o aparelho respiratório, por conta desse refluxo, às vezes a criança até aspira, vai para o aparelho respiratório. Então, quais são essas manifestações? Tosse crônica. Deve ser um diagnóstico diferencial de tosse crônica, a gente deve sempre incluir o refluxo gastroesofágico. Sibilância. A criança tem sibilância, está com história de asma, também, muitas vezes, a gente tem que pesquisar se não é o refluxo gastroesofágico. A criança que está sempre com rouquidão, com pigarro, com laringites de repetição, com pneumonias recorrentes, que pode ser pelo componente de aspiração, elas podem estar enquadradas naquilo que a gente chama de refluxo gastroesofágico. Seria, então, manifestações fora do tubo digestório. E o refluxo oculto? Agora vocês vão entender melhor o refluxo oculto. Vamos supor que vá ao consultório de vocês um lactente que é irritado, chora demais, tem sono intranquilo, ele tem saciedade precoce, mal começa a mamar, larga, né? Ou às vezes começa a mamar, faz um arqueamento do tórax, né? E vocês falam, peraí, está igualzinho aquilo que o Eurico falou, que está no refluxo gastroesofágico. Mas cadê a regurgitação e o vômito? Então, nesse caso aí, vocês podem incluir a hipótese diagnóstica de refluxo oculto. E pode pesquisar, eu vou mostrar para vocês, nos exames complementares, que existem maneiras, como a pH-metria, é um exame complementar.
Então, a gente vai ter que lançar mão do exame complementar para verificar se esse refluxo se isso é ou não refluxo. Isso acontece. E o refluxo gastroesofágico, ele traz também complicações. A primeira delas é a esofagite, a inflamação do esôfago causado pelo material ácido que fica toda hora indo para esse esôfago. Quando o refluxo é muito grave, muito prolongado, aí o organismo começa a modificar o epitélio do esôfago. Por quê? Porque esse epitélio ele não foi preparado para receber material ácido. E ele começa a receber toda hora esse material ácido, então há uma metaplasia do epitélio do esôfago. Ele se modifica. Eu não sei de cor cada um desses epitélios, mas ele muda de um tipo para outro tipo. Ele modifica. Por exemplo, passa de um para escamoso. Essa mudança, a gente recebe o nome de esôfago de Barré. Ela é uma lesão pré-cancerígena. Aquelas crianças que têm um fluxo gastroesofágico muito grave, que tem esôfago de Barré, elas podem apresentar na fase adulta. Eu já peguei pessoas que tiveram esôfago, tiveram lesão, e pode ser em consequência disso. E tem uma outra, chamada síndrome de Saint-Fert, isso é o nome do indivíduo que me descobriu, em que é uma associação de esofagite, de anemia. Vocês vão perguntar por que anemia? Pela lesão que ocorre no epitélio, a criança vai sangrando no tubo digestivo, e ela fica anêmica. E os movimentos rotatórios da cabeça provocados pela dificuldade na deglutição. Então, ele começa a mamar, ele faz um movimento rotatório. Esse conjunto, quando uma criança tem uma esofagite, uma anemia, determinada, por exemplo, laboratorial, e durante a época que ele está em deglutição, a mãe narra que ele tem esses movimentos, a gente diz que ele tem a chamada síndrome de Saint-Fert. As outras complicações são nutricionais, são uma das mais comuns. A criança começa a ter um refluxo gastroesofágico às custas de muitos vômitos, ou, às vezes, ela tem refluxo, recusa muitos alimentos, quase sempre essa combinação, mas geralmente são muito, quando ela tem muitos vômitos, aí ela apresenta déficit ponderal, ela não ganha peso. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, um grupo apresentou um caso de refluxo gastroesofágico. A criança estava com 2 meses, nasceu com 3,2 kg e estava com 3,1 kg. Página. Então, o negócio, às vezes, é muito sério. Essa perda ponderal ela é muito séria. Isso exige que haja um acompanhamento adequado para evitar isso. Depois, nós fizemos modificações. Para vocês terem uma ideia, a mãe estava tão nervosa, tão ansiosa com os vômitos, que eu até indiquei um medicamento. Essa história de pode, não pode, tudo é relativo. Quando eu darei alguns medicamentos para vocês, e eu falarei que os procinéticos, a gente praticamente não trabalha mais. Não é que seja contraindicado, não é aconselhável, é desnecessário. Mas, naquela época, a medicina é ciência e arte. Eu usei um procinético, eu usei a domperidona para essa criança. Aí melhorou a mãe, acalmou, ela pode dar mais mamar, aquela coisa toda. Depois eu tirei. A criança aumentou, na outra semana, 400 gramas. Ela deveria já estar um pouco desidratada também. Não foi só o ganho ponderal. E isso é para vocês terem uma ideia o quanto o ganho ponderal da criança pode ser importante
quando ela apresenta um refluxo gastroesofágico. Como, então, nós vamos fazer esse diagnóstico de refluxo gastroesofágico? História, né, de regurgitação e vômito, acompanhado ou não dessas manifestações que nós descrevemos. Uma avaliação clínica em que vocês vão ver principalmente o imponderal dessa criança. Além do exame completo, vocês vão dar bastante ênfase ao exame ponderal. E exame complementar só em casos patológicos e quase sempre selecionados. Então, um grande número de vezes, a gente não utiliza o exame complementar no diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Então, quais são esses exames complementares que a gente vai utilizar para determinar o refluxo? De cara, eu quero falar que nenhum exame nos dá todas as respostas que nós desejamos. Ele não serve para tudo que a gente quer do refluxo gastroesofágico. Então, às vezes, você pede um exame direcionado para a sua ideia. Você, por exemplo, será que esse refluxo é um refluxo secundário? Então, você pede um exame. Eu quero confirmar que essa criança tem um refluxo, eu já peço outro exame. Vamos, então, ver separadamente cada um deles. O primeiro que eu vou descrever é o estudo radiológico contrastado de esôfago, estômago e duodeno. Alguns chamam de RED. Ele não é específico para o refluxo. Por causa do tempo de exposição, aquela toda rapidez, ele não é bom. Pode ou não, mas raramente ele não é usado. Ele não é usado para determinar o refluxo. Mas ele é importante para você verificar se existe uma causa secundária de refluxo. Então, ele avalia a deglutição e a morfologia do trato digestório até o cérebro. E afasta causas anatômicas do refluxo gastroesofágico secundário, como estedose, fístula, hérnia de hiato, pâncreas anular, e até mesmo a estenose hipertrófica do piloto, que hoje a gente não usa mais esse exame, porque a própria ultrassonografia serve. O outro exame, então, o outro exame é a cintilografia esofágica. A gente utiliza um radioisótopo, o Tecnócio 99. Dá uma mamadeira, colocando o tecnécio, né? E ele, ao exemplo do anterior, ele tem baixa sensibilidade para a confirmação diagnóstica da doença do refluxo gastroesofágico. Mas, segundo alguns autores, isso já está entrando um pouco discutido, mas, em princípio, ele pode ser útil para a detecção de aspiração pulmonar em pacientes com sintoma respiratório crônicos e refratários ao tratamento que se faz para esse distúrbio respiratório. Como é que ele iria detectar? Como ele tem um elemento radioativo, o sujeito iria ver se haveria sinais daquela irradiação ao nível do aparelho respiratório, não apenas no tubo digestório, no esôfago. E ele é muito importante para aquela outra alteração que, quando eu dei as causas, eu falei que relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior, que ele pode uma contração prolongada, né? Coisas assim que eu falei. E uma delas eu citei, o esvaziamento gástrico. O exame que nos permite avaliar o esvaziamento gástrico é a cintilografia esofágica. Em relação à sensibilidade para o refluxo, ela é mais ou menos semelhante ao anterior. É baixa essa sensibilidade.
O exame que a gente mais utiliza para confirmação do esôfago do refluxo gastroesofágico é a chamada pH-metria esofágica. O que devia ser isso? É a monitoração do pH esofágico durante 18 a 24 horas. Você coloca um eletrodo ali no esôfago e ele vai detectar o material ácido, a acidez, o pH desse local. Então, ele apresenta sensibilidade alta e baixas taxas de falsa positividade. Mas ele não é considerado um exame padrão ouro. Não existe padrão ouro para o refluxo gastroesofágico. Antigamente, talvez uns 15 anos atrás, é muito tempo que eu mexo com essa parte de refluxo gastroesofágico, mas talvez uns 15 anos atrás ele era considerado padrão ouro. Mas por que depois não se considerou mais? Porque ele só detecta o refluxo. Uma das causas é essa, ele só detecta o refluxo ácido. E esse refluxo, que muitas vezes faz com que essa criança não ganhe peso, ele pode não ser ácido. Esse material que chega ali no esôfago pode não ser ácido. Mas ele é um exame muito importante para a detecção e é o mais usado, principalmente nos centros médios, talvez nos grandes centros já possa se utilizar outro tipo de exame. Então, ele só vai avaliar os refluxos ácidos que chegam no esôfago e esse tempo de duração. Quase sempre é patológico quando ultrapassa 4 segundos. Mas esse é apenas detalhe. Eu aqui discriminei, para vocês terem uma ideia de quando apresenta, algumas das indicações da pH-metria esofágica. Por exemplo, confirmação do refluxo patológico em pacientes com sintomatologia típica. Vamos supor, ao consultório, a criança que está com regurgitação, vômito, irritabilidade, sono tranquilo e baixo ganho ponderal. Ela está diante de um refluxo gastroesofágico patológico. Mas o gastroenterologista, às vezes, ele pede uma pH-metria. Às vezes. Isso, não pense que vocês que gastroenterologista pediátrica vai ser pedir exame complementador. Ele vai trabalhar, às vezes, sem o exame. Mas vamos supor que os pais, ou a pessoa, não, quero ter certeza, será que é mesmo? Ou quero ter certeza. Ou você mesmo quer ter essa certeza. Então, você faz a pH-metria. Sintomatologia extraesofágica, por exemplo, uma criança que tem apneia, que tenha sibilância, que tenha distúrbio de sono, e que você suspeite que seja determinada pelo refluxo. Então, você faz a pH-metria esofágica. Pacientes com sintomas de refluxo patológico, teoricamente, que você faz esse diagnóstico, e que não respondem ao tratamento. Seria indicado também a pH-metria. São 3 de algumas dessas indicações que ele tem. Eu separei aí para vocês terem uma visão melhor da pH-metria. Um outro exame que promete ser o exame do futuro, mas é muito caro, ainda não existe uma referência do normal, do anormal para ele, é a impedanciometria legada à pH-metria. Impedanciometria seria, você já conhece o que é impedanciometria, seria um exame, então, que você iria detectar tudo que chegasse no esôfago. Gases, material ácido, não ácido. Então, seria ótimo. Né? E, por que ligado à pH-metria? Faria a união desse impedanciômetro com a medida do pH. Mas ainda não existe um padrão para isso, para a impedanciometria. Então, ele ainda não é um exame que é utilizado.
Pode ser que alguns centros trabalhem, mas no dia a dia, e na maioria dos locais, por exemplo, na Universidade de São Paulo, pelo último artigo que eu vi de gastroenterologia, eles ainda não trabalhavam com isso. E entre os últimos, eu tenho o exame complementar, endoscopia digestiva alta. Esse exame é um exame que você vai olhar apenas o esôfago. Você vai, ou o tubo digestivo, né? Você vai, a parte alta, você vai colher o material para biópsia. E você, então, com esse exame, você vai ser sempre quando houver suspeita de esofagite ou a complicação, por exemplo, esôfago de Barreto. Então, ele vai avaliar esofagite, estenose do esôfago, hérnia de hiato do esôfago de Barreto, que são aquelas modificações do epitélio, e a úlcera gastroduodenal, principalmente naquelas crianças maiores. Então, como vocês viram na descrição desses exames, nenhum deles confirma tudo. Então, eu quero ver se vocês entenderam bem. Eu vou fazer algumas perguntinhas, vocês vão responder, quem estiver aí na tela. Qual o exame que vocês pediriam? Eu vou voltar aos exames para a gente fazer o ensaio do entendimento que vocês tiveram. Então, olha só. Vamos supor que chega uma criança, ela tem vômitos, regurgitação, etc. E eu falo, meu Deus, esôfago, eles têm bom poder, eu estou no meu consultório particular, o exame, eu tenho o exame na minha clínica de gastroenterologia. Então, qual o exame que eu pediria? Quais aí, quem sabe? Quais, então? Então, não seria. Seria a pH-metria. Isso, pH-metria. Por que a pH-metria? Para a confirmação desse refluxo. Seria a pH-metria. Agora, vamos supor que eu tivesse uma criança que chora demais, irritabilidade, já sei que tem refluxo, e ela tenha uma perda, as fezes, tenha perda de sangue nas fezes, ou as fezes muito escuras, etc. Que exame eu pediria? Endoscopia, certo? Bom, eu falo assim, eu tenho um refluxo e eu estou desconfiado que esse refluxo é porque essa criança tem um retardamento gástrico, né? Então, que exame eu pediria? Não? Então, eu pediria a cintilografia gastroesofágica. Ela que serve para avaliar o retardamento gástrico. Né? O retardo, também expressei mal, o retardo do esvaziamento gástrico. Ok? Eu dei assim para vocês pararem e refletir. Quando vocês forem ler sobre os exames, parem e pensem na finalidade. Porque eu não posso pegar a caneta e pedir, eu vou pedir um RED, vou pedir uma pH-metria, uma endoscopia, não. A gente faz o exame direcionado para aquilo que a gente quer. Tá claro? Então,
vamos falar sobre as condutas que a gente tem na criança com refluxo gastroesofágico. Orientação terapêutica que a gente vai ter. Vamos ao fisiológico. O fisiológico é aquela criança que ela tem regurgitação e o vômito, mas dorme bem, não é chorona, chora na hora de mamar, ou às vezes quando toca a fralda, tem um ganho pôndero estatural adequado. Então, esse tipo de criança, ele tem um refluxo gastroesofágico. O que eu tenho que fazer? Orientar, tranquilizar os pais. Oh, isso daí não vai causar problema nenhum, é comum mesmo nessa faixa etária da criança. Nada, pode ficar tranquila, ela vai ganhar peso, vai se desenvolver. E à medida, isso que é importante, à medida que ela for crescendo e passando para alimento mais pastoso e adquirindo a posição mais vertical, ela vai desaparecer. Então, todos itens, é isso que você deve falar. A outra coisa são medidas posturais. Eu falei isso hoje no ambulatório de pediatria com uma criança que eu atendi com a mãe. Ser mãe é padecer no paraíso. Por que eu estou falando isso? Porque a criança que tem o refluxo gastroesofágico, tanto fisiológico como patológico, acabou de mamar, ao invés de fazer aquilo que a mãe fala, botei para rotar, você coloca a criança cerca de meia hora, 40 minutos na posição horizontal. Põe ela encostada no peito, né? E, como se fosse abraçar a criança de frente, e deixa ali. Isso é a medida postural que a gente utiliza. É um castigo para a mãe, né? Mas resolve a grande maioria dos casos do refluxo. E, às vezes, você vai utilizar orientações dietéticas. É quase sempre quando a criança tem uma alimentação com fórmula. Se está o aleitamento materno, mantém esse aleitamento materno. Mas, quando tem alimentação com fórmula, a gente pode, não é obrigado, porque é mais caro, bem mais caro, utilizar uma fórmula anti-refluxo. O que traz essa fórmula anti-refluxo? Ela é um pouco mais densa, então ela facilita a digestão e diminui os episódios de refluxo que a criança vem a tomar. Quando essa criança faz uso de leite de vaca, você vai falar, não pode. Não é aconselhado, mas é aquilo que a mãe tem. Então, a gente utiliza um amido, uma pequena farinha, né? Um amido, que pode engordar um pouco a criança, mas aí você está pensando um pouquinho desse refluxo. Seriam essas orientações dietéticas. No refluxo patológico, a gente vai fazer a mesma coisa que faz com a criança com refluxo fisiológico. Tranquilizar e orientar os pais, tomar medidas posturais, igualzinho ao outro. E depois faz o que eu chamo de tratamento em progressão, avaliando os sinais e sintomas apresentados. O que eu quero falar com isso? É que você não faz um conjunto de coisas de uma vez. Você vai passo a passo. E eu vou dar esses passo a passos que vocês vão ter. Mas, antes disso, eu quero falar que a gente deve, nesses casos, afastar intolerância ao leite de vaca. Como pode ser isso? Se a mãe está tomando leite, está dando leite para a criança. Quando a mãe estiver alimentando com leite materno, a gente retira leites e derivados temporariamente da mãe, porque pode passar isso para o leite materno e ver se a criança tem resposta. A Sociedade Mineira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela de gastroenterologia, aliás, ela dá
como orientação inicial para esses refluxos patológicos, você afastar a intolerância ao leite de vaca. Mas isso é muito relativo. É um dos primeiros passos que você tem. E o que eu chamo, então, de tratamento em progressão? Seria isso. Chegou a criança, antes de pensar em medicamento, chegou a criança, você tranquiliza, manda fazer as medidas posturais. Mas não vai passar medicamento para essa criança, não. Não estou falando que é errado. Não é o melhor. Não é o melhor. E nem sempre a gente vai fazer o melhor. Aí não é crítica, não. É que se a pessoa tiver mais calma, mais serenidade, ela pode cuidar de uma criança sem usar medicamentos assim, rapidamente. Então, vamos supor que a criança não tenha boa resposta. A conduta seria essa. Chegou patológico, você faz esse diagnóstico. Regurgitação, vômitos, irritabilidade, sono tranquilo, não ganha peso. Você manda, mas ela não tem a medida postural, ela só põe a criança para arrotar. Você tranquiliza essa mãe, toma as medidas posturais e manda ela voltar para uma nova consulta. Em média, 1 semana, 2 semanas no máximo depois. Não muito longe do que isso. Porque você não quer ter a tristeza de ver que essa criança não ganhou peso nenhum. Então, após isso, chegou. Vamos supor que a criança ficou bem, faz com a medida postural que você vai tratar essa criança. Mas vamos supor que essa criança, a mãe fala, doutor, ele chora demais. Aí você fala, nossa, ele não está ganhando peso, está chorando demais, e para mim é refluxo gastroesofágico. Então, por exemplo, eu posso lançar mão de um dos medicamentos utilizados para tratar o refluxo. E entre esses medicamentos hoje utilizados, a gente não utiliza de preferência o mais forte, não. Se vocês forem olhar aqui no papel, no quadro, é fácil você chegar a passar um remédio qualquer desses aqui. Mas esses remédios têm efeitos colaterais. No ambulatório do dia a dia, mesmo para as pessoas de classe média, ou que ganham um pouco mais, eles são caros. Por exemplo, o inibidor de bomba de prótons é um remédio caro. Então, um dos primeiros medicamentos que a gente utiliza são os antagonistas de receptores de histamina. O que são esses medicamentos? A histamina ela é um mediador na absorção da secreção ácida. Então, quando você utiliza um desses medicamentos, você inibe a produção dessa secreção ácida. E entre esses medicamentos, vocês vão utilizar aqueles que, por exemplo, o doutor José Eugênio já nem cita mais, da gastroenterologia, que é ranitidina e cimetidina. Mas na criança, a gente trabalha com isso. É via oral, é líquido. Ranitidina e cimetidina. Não vou exigir de vocês a dosagem para vocês saberem. O outro medicamento, ele já é mais forte, é o inibidor de bomba de prótons. Vamos lembrar que é inibidor de bomba de prótons. O hidrogênio, ele é H+, não é? Então, o átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. É isso que é o hidrogênio, o átomo comum, o isótopo comum de hidrogênio. Então, quando você retira o elétron da periferia, ele se transforma em um próton. Por isso que esses medicamentos eles são chamados inibidores de bomba de próton. O mais utilizado é o omeprazol. E como a gente faz? Ele vai inibir, ele vai, como se diz, anular praticamente a acidez vinda do estômago. Então, é um medicamento forte. Não deve
na minha opinião, se a gente for raciocinar cientificamente, ser o medicamento, o primeiro medicamento a gente utilizar no tratamento do refluxo gastroesofágico. Ficou claro para todos vocês o que eu chamo de progressivamente medidas posturais. Mas já pego a caneta e passo o omeprazol, a ranitidina? Não. Você manda essa criança, verifica como essa criança está, e dependendo da manifestação que ela vem apresentar ou não, você utiliza esses medicamentos. Mas, dentro dessa sequência, o primeiro deles seria os antagonistas de H2, porque eles diminuem essa secreção ácida. E o omeprazol, ele é muito mais forte, ele praticamente anula. A potência dele é muito maior quando comparada com a ranitidina e a cimetidina. Esses medicamentos, por que eles são usados com tanto cuidado? A medicina demorou para usar esses medicamentos. Porque a criança, nos primeiros meses de vida, você fica pensando, qual a repercussão fora do refluxo gastroesofágico que pode determinar esses medicamentos? Outros medicamentos procinéticos. Fala-se muito hoje na chamada evidência científica, né? Pois bem, durante um longo tempo, se começava a tratar o refluxo gastroesofágico usando procinético. Se vocês forem pegar alguns livros mais antigos de pediatria, começa o tratamento aqui, com procinético. Hoje, aqui, não tem sido recomendado. Depois de muito tempo, de muita observação, praticamente não se utiliza no tratamento do refluxo. Então, isso não quer dizer que seja contraindicado, não. É desaconselhável. Mas eu falei para vocês que chegou uma vez uma criança que ganhou peso, eu usei, porque a mãe, eu falei, se eu não acalmar os vômitos, os vômitos dessa criança, essa mãe não vai acalmar. E eu, inclusive, eu ia até pedir, eu achava, a história era típica de refluxo. Não era uma história típica, por exemplo, de estenose hipertrófica que a gente vai ver. Eram regurgitações e o vômito, mas não eram jatos. Então, desses medicamentos, o mais utilizado é a domperidona. Os outros, bromoprida e metaclopramida, não devem ser utilizados, porque apresentam efeitos colaterais. Mas são citados como procinéticos e vocês vão ver nos livros científicos. Então, quando a pessoa utiliza algum, é a domperidona. E é comum, vocês vão ver receituário, chega no consultório e já está com isso. Mas a literatura tem mostrado que isso não resolve muito, não. E aqueles casos graves, faz-se o tratamento cirúrgico. Não interessa entrar em detalhes, porque aí é mais para quem mexe mesmo com isso. Tudo bem, então? Vamos, então, ver que o refluxo gastroesofágico existe, mas nesse período a gente deve pesquisar outras causas de vômito na criança. Um deles é erros na técnica de alimentar. Como é isso? Mamadeira com bico muito largo, em que a criança ingere uma quantidade muito grande de ar, aí, e com isso ela produz regurgitação e, às vezes, até vômito. Hoje mesmo, no ambulatório, eu até achei muito interessante que uma colega de vocês, né, ela já foi, doutor, não temos que examinar a mamadeira, o pico da mamadeira, e ele me mostrou, então eu estava atento a isso. Eu não lembro os nomes, porque está todo mundo mascarado, então eu tenho que aprender a reconhecer as pessoas pelos olhares. Eu vou aprender, vou desenvolver essa técnica. Então, erros
da técnica de alimentar. Infecções. Eu, como falei, o vômito, ele apresenta vias aferentes vindo de todas as partes do organismo, do tubo digestório, do sistema nervoso, etc. E entre as infecções também pode determinar vômito. Infecção no tubo digestivo, fora do digestivo, pneumonia dá vômito, diarreia dá vômito, mas nesse período de lactente, vocês devem ficar muito atentos para a infecção do trato urinário. Não estou falando que é só ela que deva pensar, mas fique atento. Uma criança que chega com vômitos, a gente tem... Porque a manifestação, às vezes, é recusa alimentar, vômitos. A criança não vai muito bem, não está ganhando peso. A infecção urinária no lactente, da criança menorzinha, ela é muito inespecífica. O Benedito vai dar essa aula para vocês. Se ainda não deu, ele vai dar essa aula para vocês. Então, aquela criança que não está ganhando peso, que não vem bem, que às vezes apresenta vômitos, e você não faz esse diagnóstico de refluxo, foge um pouco desse padrão, a gente tem que pensar em infecção do trato urinário nessa fase. A outra causa, como eu falei, é a alergia ou intolerância ao leite de vaca. Às vezes a criança não mama, mas a mãe toma leite, é muito comum. Alguns de vocês já ouviram falar que se aconselha tomar canjica para aumentar o leite. É uma tradição, tomar canjica e tomar cerveja preta. Aí depois a mãe passa a ter o hábito de tomar cerveja preta. É as desculpas que se tem para tomar cerveja. Eu comecei a tomar cerveja porque o médico falou que era bom para o meu cálculo renal. Aí começo a tomar cerveja. Aí eu passei a tomar cerveja preta porque o médico falava que era bom para aumentar a canjica. Nada disso, para aumentar o leite materno. É tomar líquido, aumentar a oferta de líquido e se alimentar bem. Mas é tradição. Pergunte à mãe de vocês que elas vão dizer que existe essa história assim. Então, e a outra causa que eu quero dar para vocês, separadamente, é a chamada estenose hipertrófica do piloro, que ela é uma coisa que eu já peguei, e não foi uma vez apenas, não, várias vezes, criança que estava com diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro, e que estava com diagnóstico de refluxo, e que, na realidade, ela estava com estenose hipertrófica do piloro. Então, fiquem atentos para isso. O que vinha a ser estenose hipertrófica do piloro? A estenose hipertrófica do piloro corresponde a uma estenose idiopática, não se sabe ainda a causa até hoje, do piloro, que evita que haja um esvaziamento gástrico adequado. Então, quais são... como a gente faz esse diagnóstico? Em primeiro lugar, vocês devem ver o lado epidemiológico da estenose hipertrófica do piloro. Gravem isso. Ele é mais comum na criança. Ela aparece na criança após 15 dias de vida, geralmente entre 15 dias e 1 mês e 15 dias. Pode se prolongar, mas raramente fora desse período. Então, aquela criança que começou a vomitar com 15 dias, pensa, deve ser refluxo, mas pode ser também estenose hipertrófica do piloro. Aí, como é que vocês vão falar, pensar no passo seguinte para dizer se é estenose hipertrófica do piloro? Esses vômitos passam a ser vômitos em jato, e cada vez mais frequentes e mais intensos, e eles não são acompanhados de bile. Se estiver acompanhado de bile, pense em outras coisas. E essa criança, a não ser quando ela já está com o seu estado muito comprometido, ela tem fome constante. Ela vomita e chora de fome. E como ela vai perdendo líquido do estômago, que tem ácido, né? E que tem cloro, do ácido clorídrico, né? Então, ela tem uma alcalose hipoclorêmica.
E, através desse vômito, ela tem também uma redução do potássio plasmático. E como era de se esperar em toda criança que tem muitos vômitos, ela apresenta uma perda ponderal, que se você não tomar providências, ela começa a ficar desnutrida. Resumindo, então, uma criança com estenose hipertrófica do piloro, quase sempre uma criança do sexo masculino, costuma ser o primeiro filho que passa a apresentar vômitos em jato após 15 dias de vida e acaba de vomitar, tem fome constante e que não ganha peso. Essa que seria a clínica. Como a gente vai fazer o diagnóstico? Uma das formas de fazer o diagnóstico é você observar com bastante atenção a criança deitada. Você põe a criança deitada e observa a beira do leito. Já fiz isso, porque antigamente não tinha esses exames complementares nenhum. Então, o diagnóstico era feito dessa maneira. Agora faz uma ultrassonografia e acabou. Então, a gente observa as chamadas ondas peristálticas. É o movimento da esquerda para a direita que ocorre no abdômen. Eu já vi isso várias vezes, porque quando eu comecei na medicina não existia ultrassonografia. E o outro sinal, que é chamado sinal patognomônico, é o sinal da oliva, que fica no quadrante superior direito, mais ou menos na linha hemiclavicular direita. Você palpa essa criança, de preferência com o estômago vazio, né? E aí você encontra um nódulo que lembra uma azeitona, que é chamado sinal da oliva. Oliva, que vem de azeitona, então. Sinal da oliva. Isso daí encontrou, manda para a cirurgia. Hoje, com exames complementares, exames de imagem, se o sujeito está num local, num centro maior, aí ele quase sempre lança a mão desse exame de imagem. Mas, antigamente, era esse o sinal que nos mandava as crianças. E, graças a Deus, eu nunca errei, nunca mandei a criança para operar sem ela apresentar realmente a estenose hipertrófica do piloro. Então, gente, o que a gente tem para mostrar para vocês é isso. Chegou uma criança que tem regurgitação e vômito, apenas. Regurgitação e vômitos. Então, você, em princípio, faz o diagnóstico de refluxo gastroesofágico fisiológico e toma medidas posturais, orienta os pais, toma medidas posturais. E se tem uma alimentação não natural, que não é o aleitamento materno, isso pode ou não ser acompanhado de mudanças na alimentação. Você tem recursos, você entra com um leite antirrefluxo, ou se está usando leite de vaca, você pode assimilar um amido nesse leite de vaca. Quando a criança tem regurgitação, vômito, uma irritabilidade intensa, não dorme direito, às vezes tem manifestações de tosse, respiratórias, etc., não tem um ganho ponderal adequado, então vocês estarão diante de um provável refluxo gastroesofágico patológico. Então, o que vocês vão tomar? Quais são as medidas? A mesma coisa. Orientação, medida postural, colocar a criança 30 minutos após as mamadas, né? Na posição horizontal, né? E colada nos peitos da mãe, né? Como se fosse abraçada, e mandar essa criança retornar para vocês verem se houve melhor ou não.
E aí, dependendo do andamento dela ter ou não melhora, a gente pode, nos casos em que você quer ter uma confirmação exata, pedir, por exemplo, uma pegametria. Ou que você acha que ela tem uma lesão no esôfago intenso, aquela criança que você já pega muito tempo depois, você fazer uma endoscopia. Mas, de um modo geral, a próxima etapa é você pode trabalhar com um medicamento inibidor da histamina, né? Os antagonistas de histamina, e nos casos graves, que geralmente são reservados para o gastroenterologista pediátrico, trabalha-se com omeprazol. Então, toda criança que chegar com regurgitação e ou vômitos e estiver ganhando peso, não façam nada além de orientação para os pais, porque trata-se, geralmente, de um vomitador feliz. Era isso que eu queria para vocês. Estou aberto a todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Tá? Então, uma boa tarde para todos vocês.